Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Nem Tudo São Fraldas. Hoje a nossa convidada é muito especial. É uma convidada que, olhando a cara dela, não combina com o que ela faz na vida. Hoje a nossa convidada é Carol Mascaro. Ela luta jiu-jitsu, ela é dona de uma academia de jiu-jitsu. E o Nem Tudo São Fraldas tem a honra de trazê-la para conversar sobre a faixa e como ela mudou a vida dela de trabalhar a CLT. Imagine você que é mãe ter uma profissão que há anos atrás não era tão reconhecida e neste momento você sai da faixa porque você, ou melhor, você sai do CLT e decide aceitar o que realmente é o seu chamado e o seu propósito. Uma loucura. E ela assumiu o risco e a gente vai descobrir agora juntos se esse risco assumido valeu a pena ou não. Isso tudo aconteceu depois do filho dela ter nascido. Então, a maternidade trouxe a Carol algumas perspectivas e é o que o Nem Tudo São Fraldas traz. Eu vou convidar a minha outra host, mas eu já vou me apresentar. Eu sou Dani Vigiano, sou médica pediatra, criadora de um curso de imunidade incrível, onde o Brasil inteiro está sendo beneficiado com a imunidade. E uma das hosts deste programa que só fala de maternidade, que é um puro suco de café e caos. Seja bem-vinda, Rebequinha! Olá, eu sou Rebeca Galamba, sou psicóloga, sou mamãe do João Bernardo, que acabou de fazer 1 ano e 2 meses, então tá tudo muito recente, então eu venho como repórter de fronte. A gente trouxe hoje, como o Dani falou, Carol, que tem uma história linda que eu pude conhecer mais a fundo depois que a gente convidou ela para o podcast, porque eu conheci Carol através do João, que é o marido dela, que dá aula pro meu marido de jiu-jitsu. E aí, Carol, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse como foi a sua trajetória. Quem é Carol? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, me sinto honrada pelo convite. Eu sou a Carol, eu tenho 36 anos, sou mãe do Dom, de 1 ano e 1 mês, sou farmacêutica de formação, né? Tenho pós-graduação também em farmácia estética, tenho 17 anos de jiu-jitsu, sou faixa preta desde 2018. E, enfim, temos aí um currículo para contar, né? Uma história aí pra gente contar. Mas essa é a Carol, casada com o João, já estamos juntos há 10 anos e casados já há 4 anos e meio. Quem vê essa carinha assim nem pensa que é faixa preta de jiu-jitsu, né? Mas, Carol, como o Dani falou, você deixou, né, o mundo corporativo para se dedicar mais à maternidade e empreender junto com seu marido. Como foi para você tomar essa decisão? Foi algo que vocês decidiram juntos antes de engravidar? Foi durante a gestação? Foi depois que o Dom nasceu? Como é que foi? Perfeito. Eu sempre me dediquei 200% à minha profissão, sempre fui apaixonada pela área farmacêutica, gostava muito da parte industrial, né? Desde a faculdade já era um sonho para mim trabalhar na indústria, então durante a faculdade eu já prestei programa de estágio, já entrei e consegui me desenvolver dentro da área. E aí o tempo foi passando, né? Eu casei com o João, engravidei e aí veio uma certa reflexão, né? E agora? O ritmo de como eu trabalhava era uma área de relacionamento, né? Eu comecei numa área técnica, depois fui para uma área de relacionamento. E nessa área, a gente recebia os médicos de todo o Brasil para apresentar o processo industrial farmacêutico para as áreas onde a gente atuava, né? Nos medicamentos em que a gente atuava para essas especialidades. E era uma área muito puxada, né? Uma rotina puxada, né? Você fala o dia todo, tá caminhando na fábrica o dia inteiro, fala da empresa, dos números, enfim. E quando a gente chega em casa, eu chegava muito cansada. Eu precisava tomar um banho e descansar por pelo menos 1, 2 horas para conseguir ter um resto de rotina. Quando eu engravidei, eu tive uma conversa franca com a minha gestora na época, né? E agora, né? Como que a gente segue essa rotina? Eu sei que hoje a cadeira exige, né, que eu me desloque, que eu receba os médicos, tanto na fábrica, a gente também tinha outros eventos com colaboradores, participação em congressos, finais de semana também eram muito puxados. Como que a gente como que a gente consegue flexibilizar isso? Tem como a gente seguir uma rotina de home office? E aí ela falou que não, né? Infelizmente a cadeira exige, né, esse deslocamento. E aí eu comecei a refletir um pouquinho sobre isso. Será que vai ser o caso de voltar nessa rotina maluca? Porque eu tô gastando toda a minha energia e quando eu chego em casa tem um bebezinho cheio de energia, né, que é a mãe e eu quero ele, ficar com ele também e talvez eu não esteja com tanta energia para me doar.
Então, ali começou uma primeira reflexão, ainda durante a gestação. Quando o Dom nasceu, eu e o João, a gente sempre conversa bastante, a academia está indo muito bem, crescendo muito em número de alunos, e a gente já vinha recebendo algumas solicitações de mães de alunos, de outras mulheres, questionando se existia ali um treino exclusivamente feminino na nossa escola. E até então a gente não tinha, sempre tivemos mulheres no tatame, mas sempre pulverizadas nas turmas mistas. E essas solicitações fizeram a gente começar a refletir sobre oportunidades, possibilidades que a gente teria, né? O jiu-jitsu sempre foi uma paixão na minha vida, eu pratico há muitos anos, mas veio um estalo. Será que talvez seja o momento da gente tentar algo novo durante a licença? Vamos fazer, então, um aulão de defesa pessoal gratuito? Então, não é necessário que as mulheres estejam de kimono, elas podem estar ali com uma roupa de ginástica confortável. A gente passa alguns conceitos de defesa pessoal, de movimentações, porque a defesa pessoal nada mais é do que uma alusão para você contextualizar o jiu-jitsu, né? E vamos ver no que vai dar. Na sequência, a gente verifica aí a possibilidade de abrir uma turma feminina. E o aulão foi um sucesso, né? Lotamos o tatame, foi algo muito proveitoso, muito bacana. Na sequência, a gente abriu essas turmas femininas. Eu ainda estava de licença maternidade. E aí começaram, né? 2 alunas, às vezes 2 que fecharam o plano logo de imediato, né? Aí a cada semana o grupo ia crescendo, outras alunas das turmas mistas também frequentavam essas turmas femininas e o grupo começou a ganhar corpo. Até então a gente tinha 4 horários semanais, sendo 2 de manhã e 2 à tarde, e com o sucesso do que foi acontecendo, esse ano a gente dobrou a grade horária também, né? Mulher, vamos fazer esse negócio Vamos aí. às próximas alunas. Hoje a gente vai ter uma pílula de jiu-jitsu para essas 2, né? Senhora Amada. Menina, eu queria te fazer uma pergunta. Cá, ainda falando sobre, nesse primeiro bloco, sobre o trabalho. Eu percebo, como pediatra, que recebo muitas mães no meu consultório, que quando a nossa chefe é uma mulher, ela é mais dura no seu posicionamento do que chefes homens. Então, se você que está me escutando é uma chefe mulher, eu gostaria muito de escutar a sua opinião, mas eu sou muito firme na minha. Eu acho que chefes mulheres são muito menos empáticas a outras mulheres na maternidade do que chefes homens. E isso é triste de se falar, porque a gente deveria se apoiar quando, na verdade, nós não temos esse coleguismo ou essa amizade ou essa reciprocidade. Então, eu queria, aproveitando que eu sou muito cristã também, na Bíblia está escrito que quando eu confesso, eu também me curo. Então, vamos brincar de confessionário. Você acha também, assim como eu, que mulheres em cargos de chefia são mais cruéis? Porque a sensação que eu tenho, inclusive, é impactante quando no meu consultório eu escuto. Ela tentou me promover antes de eu largar o emprego. Ela tentou me jogar num lugar a mais. Isso para mim é uma intimidação pior do que na rua, você que é jiu-jiteira, entendeu? Assim, eu queria muito que você falasse, então, sobre se você acha que mulheres que estão em cargos superiores são mais cruéis com mulheres grávidas no trabalho e se você foi intimidada ou convidada, porque ela é muito generosa, a subir de cargo para largar o seu filho. Eu concordo com você, eu acho que a mulher, de uma maneira geral, ela tem esse ímpeto, essa falta de empatia por vezes, né? Eu passei por algumas situações, sim. Antes de eu sair de licença maternidade, eu fui promovida, né? Eu acho que também como uma maneira de me segurarem ali no meu cargo, né? Dentro da empresa. E durante a licença, eu sempre fui muito transparente com relação aos próximos passos, até porque existe uma organização dentro, né, do trabalho, e eu sempre fui muito transparente nesse sentido, né? Olha, já estou me programando, não retorno mais, eu acho importante eu já passar isso para você com certa antecedência, para que você também se organize. E aí vem uma certa tortura psicológica, do tipo, eu também estou grávida, eu vou sair de licença, e eu quero que você assuma a minha interinidade como gestora, assim que... Sênior.
Assim que você retornar. E eu também vejo essa falta de empatia, Dani, até na própria rotina, no final da gestação. Eu ganhei muito peso na minha gestação, eu não fui uma mãe que se cuidou, eu ganhei 22 quilos durante a gestação. E no final ali, a gente trabalha num calendário entre março e final de dezembro. E para o final ali do ano, aquele ano bem quente, né? Fim de ano, aquele verão, eu de salto, né? Você tem dress code para trabalhar e extremamente inchada, aquele calor. Eu tinha uma dor nos pés, uma dor nas minhas pernas, e eu chegava em casa com os pés marcados, assim, extremamente inchados. E conversava muito com a minha ginecologista, né? E aí a obstetra, ela passou um creminho que aliviava um pouco. O meu marido me ajudava muito nesse processo. Eu tirava o sapato, assim, extremamente marcado o meu pé. E aí eu colocava uma bacia com gelo e sal grosso, porque normalmente às vezes a gente acha que a água quente vai ajudar, mas é a água fria que vai fazer uma vasoconstrição ali, né? Então eu fazia uma sessão tortura de colocar o pé naquela água gelada e na sequência o meu marido fazia uma drenagem no meu pé com esse creminho para tentar dar uma aliviada, perna para cima, e assim, era algo diário, constante. Então não rolava uma licença poética do tipo, meu, você tá grávida, coloca um tênis então, existe sabe, um bom senso. Eu tive um grande parceiro de trabalho que até em viagens para congressos, ele assumia a minha posição para tentar aliviar o máximo, mas era um homem, né? É um homem que tem essa empatia de entender o que você está passando, porque por ela, não, você tem que ir também, você tem que participar dos Cara, a congressos. mulher é muito alta performance. O que eu sinto é que a mulher é muito cruel como gestora. É triste falar isso, porque aqui o nosso podcast é sobre maternidade. Sim. Nós já tivemos outras convidadas onde uma trabalhou muito durante todo o processo e a outra tomou uma decisão da qual você tomou. Vou curtir os meus filhos e joga pra cima, entendeu? Sim. Então, eu sinto que é muito difícil cuidar de outra mulher. Uma mulher, ela não cuida de outra mulher, ela julga outra mulher. Durante essa gestação e nessa indústria farmacêutica que era gigantesca, você se sentiu mais abusada durante o período de gestação. Então, isso eu escuto muito no consultório. Eu trabalhava com 3 funções. Fiquei grávida, o pau torou, tipo, me botaram em infinitas funções. Como você se sentiu? Nossa, isso aconteceu muito comigo também. E até aquela questão, você vai sair em tal data, porque o meu foi cesárea agendada, né? Você vai sair em tal data, você tem que entregar, você tem que treinar todo mundo, você tem que deixar tudo em ordem para sua saída, né? Então não rola aquela flexibilidade, não, calma, você tá grávida, vamos tirar o pé, fique em projetos menores, não. Aproveita a sênior. Para descansar depois. Exatamente. Coloca trabalho aí, porque depois você vai ter o seu período de descanso, né? Então, eu acho que não rolou essa empatia, por maior que seja a empresa, né? Infelizmente. E, Carol, existe algo que você aprendeu no tatame que conseguiu aplicar na maternidade de certa forma? Ah, com certeza. Rê, eu acho que o tatame, ele molda, né, o nosso caráter, ele molda o nosso estilo de vida de uma maneira geral, né? Você se torna uma pessoa mais confiante, até com relação à movimentação do seu corpo. Você começa a descobrir que seu corpo é capaz de fazer coisas que você nem imaginava que era possível fazer. Vocês vão descobrir hoje um pouquinho. Vamos cair nessa não, Rebeca. Isso aqui é golpe, minha filha. Não teu é olho. não. Isso aí é igual. A outra lançando pra nós que o corpo vai responder. O corpo responde e é impressionante. Eu vejo as minhas alunas nas primeiras aulas e elas hoje é uma evolução linda de acompanhar. Galera, comente aí se eu e Rebeca vai conseguir ter sucesso na nossa pré-aula de jiu-jitsu. E o que é que tu acha que as mulheres buscam mais quando começa o jiu-jitsu? Depende. Na nossa escola, eu vejo que elas não buscam tanto a defesa pessoal em si. Mas eu percebo que dependendo da região, e troco isso com outras líderes de outras escolas, dependendo da região, elas buscam sim a defesa pessoal, tá? A gente tem, na nossa escola, muitas famílias, é um ambiente muito familiar. Então, por vezes, os filhos começam, o marido vai e a mãe entra na sequência. É uma conexão da família, né? Então, eu vejo que, por vezes, as mulheres, elas buscam esse gasto calórico, essa busca por uma atividade física,
por uma tribo, porque dependendo da sua idade, às vezes você já não tá mais naquele mood, tipo, tô na faculdade, ou tô em algum ambiente onde eu tenho uma determinada socialização, uma forma de você se reencontrar e se conectar com outras pessoas. Então, o ambiente, ele vai moldando tudo isso, e depende muito da cultura que você também prega dentro da sua escola. Então, eu vejo como aqui na Aliança Alphaville, a gente tem muito esse ambiente familiar. Eu tenho uma aluna, ela já é mais velha, os filhos treinam, o marido também, e aí ela fala como o jiu-jitsu conectou a família, que antes as conversas na mesa de jantar eram muito dos filhos e o marido, olha esse golpe, olha o que eu sei fazer, e hoje ela se sente parte dessas conversas, ela também sabe aplicar os golpes, ela também participa em família. E uma outra aluna, que o marido já é faixa preta, ela começou depois, o filho também treina, de repente, eu brinco que ela foi picada pelo bichinho do jiu-jitsu, ela resolveu comprar um tatame, e aí o marido foi abrir a porta de casa, não conseguia abrir a porta porque tinham placas de tatame entregues ali na porta, ela substituiu o tapete da sala por um tatame, e hoje eles têm outro tempo de qualidade em família, né, onde eles conseguem compartilhar, dividir um momento especial, então não deixa de ser uma conexão familiar, que eu acho que é super importante. Olha aí, eu vou aproveitar que o Guto tá faixa branca ainda pra começar e aprender com ele. Boa! Mas Alô, Samuel também Guto! faz, né? Ele não é faixa. Ele é faixa alguma coisa, Samuel Faixa faz nada. também. Meu marido brincou de ser jiu-jiteiro, graças a Deus. Quer dizer, podemos ser que a gente volte, né? Estamos recebendo. Depois da aula de hoje. Depois da aula de hoje, tudo são possibilidades. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, um convite. Primeiro, como que você escolheu o jiu-jitsu? Porque você já é jiu-jiteira, tem mais de 13 anos. Não sei nem se é essa palavra que a gente acabou de criar. 17 anos. 17 anos de jiu-jitsu. Como foi a sua escolha pela sua carreira, né? Como deve ter começado como um hobby e evoluiu como profissão. E eu queria que você explicasse ao nosso público e a nós duas por que eu tenho que escolher jiu-jitsu. Tem infinitas artes marciais, tem karatê, tem judô, tem tanta coisa, meu Deus. E por quê? Porque virou moda? Porque virou a blogueirinha? Conta pra nós, por que você quer levar eu e Rebequinha para uma turma? E o que fez buscar também tão Sim. cedo, né? O jiu-jitsu. Eu sempre gostei muito de praticar esporte, eu sou uma pessoa com muita energia para gastar, e no esporte eu consegui encontrar essa válvula de escape para me sentir mais calma. Eu sou muito hiperativa. Então, desde pequena foi o atletismo, foi o futsal, a ginástica olímpica, e eu fui migrando de um esporte para o outro. Até o momento em que eu me encontrei no judô, né? No colégio que eu estudava, eles ofereciam muitas atividades extracurriculares, e pelo fato de eu praticar tudo, eu ainda não fazia o judô e a minha irmã não praticava nenhum esporte. Uma amiga dela praticava o judô e convidou a minha irmã a fazer uma aula, ela adorou. Minha mãe comprou um kimono maravilhoso para ela, trançado, chique. Chique. E aí, a gente morava muito perto do colégio, né? E aí, um dia, minha irmã falou, Carol, fica até um pouquinho mais tarde, me espera pra gente voltar juntas pra casa, que era um pouco mais tarde o treino. Eu falei, não, beleza, vou te esperar. E tinha um degrau, ele tinha uma escada, eu fiquei ali sentadinha na escada perto da porta da aula. E o sensei da turma, né, o Cleginaldo, veio até mim e falou, você já praticou judô? Aquelas, né? Eu já fiz tudo na vida, mas o judô ainda não. Você não quer vir fazer uma aula pra conhecer? É assim que começa. Olha, Abra os seus assim olhos. que começa. Quando alguém quiser te vender algo, sai correndo. Diz não, não, não. E aí eu até falei pra ele, eu falei, putz, professor, mas eu Só faço hoje tanto não, esporte. hoje não. Eu faço tanto esporte, aí é chuteira no futsal, é uniforme não sei aonde. Se eu pedir mais um uniforme pra minha mãe, ela vai até brigar comigo, Por né? isso que sua irmã desistiu, tá vendo? Aí ele até falou assim, não, fica tranquila, tem uma caixa de papelão ali no fundo, com vários kimonos. E aí você pode ver um que serve em você usa, faz algumas aulas. Se você gostar, depois você pede o kimono pra sua mãe. Ah, era o que eu queria escutar, né? Rebeca, Beleza. esse golpe a gente tá escutando. Ela ofereceu o kimono pra nós duas. Historinha de hoje. Ela ofereceu um kimoninho pra nós duas. Com certeza. Essa mulher guardou pro coração esse negócio aí, hein? Tá aplicando. E aí, na aula seguinte, eu apareci lá. Professor, eu acho que o fato de você se apaixonar, seja por uma determinada disciplina na faculdade ou por algum esporte, isso depende muito de quem te apresenta, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu me apaixonei pela química porque eu tive um professor incrível e porque me inspirei também no meu pai. Eu me apaixonei pelo tatame porque eu tive um bom mestre, um bom sensei. Eu acho que isso faz toda a diferença.
E me apaixonei e, enfim, eu acabei evoluindo no tatame e passando a minha irmã. A gente pegou juntas a faixa azul clara, mas eu acabei pegando a faixa azul escura e ela não graduou, aquilo desestimulou ela não deu sequência. Enfim, concluí o ensino médio e fui para São Paulo para começar a fazer cursinho para entrar na faculdade. Você é de onde, Carol? Eu sou do ABC, nasci em São Bernardo, morei em Santo André. E aí depois eu fui para São Paulo. E aí, onde eu estudava no cursinho, em frente tinha uma academia de musculação. E aí eu falei, bom, deixa eu fechar um plano, pelo menos eu movimento meu corpo, saio da aula e tal. Tem aula de judô? E lá não tinha judô, né? Ah, mas tem MMA, aquele MMA amador, lógico, né? Até porque é um ambiente extremamente comercial. Bom, então eu vou fazer as aulas de MMA. Só que chega um determinado momento no MMA que se o seu parceiro cai no solo, você não vai ficar batendo no cara, recomeça em pé. E o meu professor falou, Carol, fica até um pouquinho mais tarde, a gente tem as aulas de jiu-jitsu à noite, acho que seria bacana para você pegar alguns recursos de solo para aplicar nas aulas de MMA. Falei, tudo bem, vamos experimentar. E para quem já fez luta em pé, karatê, judô, você sentar e entender a dinâmica no solo leva um tempo, né? É até estranho num primeiro momento, principalmente se você não tem uma metodologia. Você entra na turma com um monte de graduado, não tem recurso, não sabe como o negócio funciona, por vezes você se frustra e não retorna, né? Mas acho que rolou uma resiliência, né? Uma disciplina da minha parte em começar a entender o que estava acontecendo para começar a criar gosto pelo jiu-jitsu. Então, você foi do judô ao MMA e ao jiu-jitsu. Exatamente. E eu acho que depois que Você gosta de desafio, né? Eu gosto. Bastante. Competitiva. Bastante. Muito. A vida toda. Eu e o meu marido, a gente é extremamente competitivo. Pode ser um jogo de tabuleiro. Dá briga. Dá briga. A gente é muito competitivo. É bom, né? Eu sou muito competitiva. Eu falo aos meninos... eu sou muito competitiva. Infelizmente, eu queria melhorar, entendeu? Mas se você me der um desafio, Rebeca, a gente não pode fazer essa aula. Porque o meu problema é que eu sou muito canguinha. Enquanto eu não conseguir, eu vou tentar. Esse é o espírito. Misericórdia. E aí, você começou nesse jiu-jitsu. Qual que é a diferença de jiu-jitsu para as outras modalidades? O jiu-jitsu, ele é uma luta agarrada, onde você não tem soco, não tem chute, mas começa em pé. Então, pelo fato de você começar em pé, você tem a base do judô para iniciar a modalidade, para iniciar o rola, que a gente chama, que é o momento de combate. Mas por que é tão importante quando a gente fala de método? Justamente por isso. Quando você vai para uma academia de artes marciais, não é uma escola de jiu-jitsu, você entra numa turma onde, beleza, pé no bíceps, guarda-laço e vamos raspar. Pé no bíceps, guarda-laço, bora raspar. O que vocês estão falando? Você fala, não entendi nada, eu vou embora. Agora, a partir do momento em que você tem, numa escola, primeira, segunda, terceira série, é a mesma coisa, tem o iniciante, o intermediário, o avançado. Você precisa cumprir determinadas aulas para entender o mecanismo, os movimentos, entender o que está acontecendo ali, para você ir evoluindo com consistência. O pessoal da Aliança, eles já fizeram uma avaliação do que faz as pessoas pararem de praticar. Eu ia perguntar isso agora, porque, por exemplo... Se eu sou muito sua irmã. Se eu começar um trem e não for indo, você não é assim, não, amor? Você é assim, sim. Eu te conheço. Se não for dando segmento, eu não vou. Como que vocês dividiram? Digamos que eu e a Rebeca decidíssemos iniciar. Como que é? Uma mulher decidiu iniciar as suas aulas. Como que vocês dividiram isso? Perfeito. É um padrão Aliança. Não é só da nossa escola, mas é de todas as filiais, né? Se você nunca teve contato com jiu-jitsu, a gente sempre oferece uma aula introdutória gratuita, justamente que é só você e o professor, é uma aula particular, para a gente passar quais são as movimentações e o conceito básico do jiu-jitsu.
Se você gosta, né, se você gostou e quer dar sequência, você fecha o seu plano e você tem direito a mais 2 aulas introdutórias particulares. A gente dá sequência nessas movimentações e nessa conceituação. Depois dessas 3 aulas introdutórias, o aluno vai frequentar as turmas de iniciantes. Então, na nossa escola, exclusivamente, a gente tem as turmas femininas e as turmas mistas. Então, pode ficar a critério da aluna, né? Se ela quer ou só um plano ou outro, enfim. Eu brinco que o feminino é uma porta de entrada, né? Principalmente para que a mulher ela entenda o jiu-jitsu, consiga, né, fazer essa conexão e, por vezes, ela acaba migrando depois para as turmas mistas. Mas a gente também tem um perfil de mulher que só quer treinar com mulher, né? Então, falando ainda da metodologia, se você está na turma de iniciantes, a cada 30 aulas que você realiza, você ganha 1 grau na faixa, que é aquela famosa fitinha de esparadrapo que fica ali na ponta preta da faixa branca. Depois de mais 30 aulas, você recebe o 2º grau. Minha filha. Você precisa concluir 60 aulas na turma iniciante para ter 2 graus na faixa e, a partir desse momento, você pode frequentar a turma dos intermediários também. Depois de 150 aulas, né, desde o início até você completar 150 aulas, então são os 4 graus e mais 30 aulas, você está apto a realizar o seu exame de faixa. Então, você agenda a disponibilidade do professor, a disponibilidade de tatame, justamente para o professor avaliar se, nesse período, você conseguiu assimilar todo o conteúdo, tanto abordando a defesa pessoal, a parte teórica e a parte prática do jiu-jitsu. Você precisa ter, no mínimo, 85% de aproveitamento para ser graduado, e a partir do momento em que você tem a faixa azul, você também pode frequentar a turma dos avançados. Então, aí você tem um leque de horários muito maior para frequentar as aulas. E aí, dependendo da faixa, você tem números de aulas diferentes. Quando você vai para a faixa azul, agora são 65 aulas para cada grau. E assim por diante. Então, é uma longa jornada. E são grupos de quantas pessoas, o feminino? O feminino, na verdade, a gente não tem um limite, né, de pessoas por turma. Hoje a gente está com quase 40 mulheres no tatame. No final do ano passado, que foi quando a gente abriu as turmas... Meu Deus, as metas se batendo, que isso? A gente brinca também, Dani, que o ambiente das aulas femininas é um ambiente de café com fofoca. A gente brinca porque não é aquele militarismo como um treino avançado, por exemplo. Né? É um treino mais light, sem perder a essência, claro, sem perder a técnica, mas a gente acaba tendo um ambiente muito mais convidativo para que essa mulher permaneça. Eu tenho um pouco de medo de me arrebentar. Eu nunca me quebrei. Você já se quebrou? Já. Esse tipo de luta se quebra? Então, Dan, o que depende... Toda resposta que começa com então, veja bem. Eu explico, eu consigo te explicar. Você quer quebrar uns braços, minha irmã? Não, tô forinha. O que faz uma pessoa não permanecer, né, no jiu-jitsu é medo de uma situação vexatória, medo de se machucar e não entender como funciona o seu progresso. E é isso que a Aliança oferece. Pelo fato de, nas aulas iniciantes, você não ter um momento de combate, são drills, então são movimentos ensaiados, você está começando a estabelecer uma memória motora e repetições, a possibilidade de você se machucar é praticamente nula. Principalmente com o professor acompanhando todos os movimentos dentro de uma metodologia. Quando você passa isso para o intermediário, né, e que já é o momento do combate, você tem recursos para colocar isso em prática. É diferente. Agora, por que eu me machuquei, Dan? Porque eu não comecei num ambiente com um método. Não existia, há 17 anos atrás, metodologia. Você é mulher, você é faixa azul, roxa, preta, eu vou te arrebentar, né? E não tem essa. E é muito isso, é extremamente isso. Eu machuquei, eu já tive 3 lesões sérias, né? Fora outras pequenas lesões, sempre sobra, às vezes, um joelho no olho, um olho roxo, um nariz, né? Acontece, né? Mas eu já treinei, isso nunca foi em campeonato, foi dentro da academia, treinando com um parceiro de treino, eu encaixei uma chave de perna, né? Um leg lock nele. E aí faltavam, 30 segundos para acabar o rola, ele queria a qualquer custo ganhar 2 pontos na queda, e a regra número 1, tá tomando uma queda, amortece o movimento, não apoie a mão no chão. Mas ele foi me derrubar de qualquer jeito, e eu apoiei a mão no chão,
fui eu e ele pra cima do meu braço, luxação de cotovelo, não foi uma fratura exposta, mas rompeu tudo, braço fora do lugar, espera o SAMU chegar, sai correndo pro hospital, não tem ortopedista, tem que esperar chegar, então foi aquele caos, fiquei uns 5 meses parada, e aí a primeira lesão eu acho que é a que mais derruba o nosso mental, né? Você fala, nunca mais eu vou voltar a movimentar o meu corpo como eu achava que movimentaria, nunca mais vai voltar, eu não vou treinar mais, não consigo cortar minha comida, não consigo lavar o meu cabelo, não consigo me trocar, então aquela situação de dependência mexeu muito comigo, muito. Mas aí veio a segunda lesão, né? Eu treinando na matriz, não da Bandeira Aliança, de uma outra escola que foi onde eu iniciei, estava treinando com faixa branca, muito pesado, e eu leve, tenho movimento muito rapidamente, ele acabou prendendo a minha perna, e eu girei sozinha, minha perna ficou, estralou o joelho, muito alto, sabia que tinha alguma coisa errada, mas foi diferente do cotovelo, porque o do cotovelo inchou, saí correndo. Fiz uma ressonância. Falei, bom, vou esperar o resultado da ressonância. Assim que sair o resultado, eu já fico aliviada ali com aquele laudo para retornar aos treinos. Peguei o laudo, lesão total do ligamento cruzado anterior, lesão mais chata para você recuperar, também né? Você é muito alta performance, você não vai brincar. Você vai assim, para estrupiar mesmo, entendeu? Acontece, né? São situações que você também gera aprendizados. Não dá para você querer sair que nem um piolho para lá e para cá com um cara extremamente pesado, faixa branca, que não tem nenhum tipo de recurso. Sim. É hora de você ir mais na mãe, ou às vezes falar, eu vou descansar essa, e tá tudo bem, né? Então, são aprendizados. Um pouco de humildade também, né? Às vezes a gente Com certeza. As pessoas de alta performance, eles acabam achando que vai conseguir tudo. Até conseguiria, mas com peso de massa grande, a inércia é física, né? Não tem o que fazer. Dani. Mas aproveitando, o que foi mais difícil? O sono de Dom ou ficar com o cotovelo imobilizado? Carol é mãe de Dom, ele tem 1 ano e 1 mês. Rebequinha também está vivendo essa vida incrível de acordar algumas vezes na madrugada. E é sempre bom, porque na madrugada está escrito, né? Convida você a orar, a você se aproximar mais de Deus. Como que você... O que é mais difícil para você? Ficar lesionada ou Alguma a dor na privação do maternidade em sono? si, né? Teve alguma dor na maternidade que se assemelhou ao período que tu teve a lesão? São dificuldades muito diferentes. E eu brinco que a verdadeira faixa preta é a mãe. Né? Eu acho que você conquistar a faixa preta é muita disciplina, muita resiliência, existe um processo muito bonito envolvido em tudo isso. Mas, depois que eu me tornei mãe, eu tiro o chapéu para as mães, porque a gente descobre uma força que a gente tem dentro da gente que a gente não imaginava que a gente tem. A privação de sono foi a minha maior dificuldade, tem sido a minha maior dificuldade. Atenção, equipe, pode trazer o suco do soninho. Eu sou criadora de um produto incrível chamado Suco do Soninho. Você vai dar ao seu filhinho e ele vai dormir um sono gostosinho. Mas continue. Vou te apresentar. O Dom dorme como à noite hoje? Como assim? Ele acorda ainda? Quantas vezes? Ele acorda. Ele não se adaptou bem ao berço. A gente comprou uma cama montessoriana, até de casal, porque se levanta e volta. Eu comprei igual para João. Nossa. E eu achei que foi bem melhor. Foi bem. Porque ele se mexia muito no berço, eu ficava batendo também. e ficava agoniado. Agora, o problema, entre aspas, de um Bernardo é que ele gosta de dormir com alguém do lado. Então, às vezes, ele acorda só pra sentir que tem alguém perto. Essa é a maior queixa esse é a maior, falando como pediatra agora, a maior objeção à cama montessoriana é a falta de delimitação do espaço da criança. Todas as crianças precisam ser delimitadas. Quando elas se sentem muito soltas, apesar dela ficar batendo a cabeça e no berço, elas não dormem o ciclo de sono adequado. Então, uma das formas é botar algum urso, alguma coisa que não mate sufocada, mas que a criança se sinta capaz de se sentir com alguém, entendeu? Então, os meus filhos dormiram muito tempo com o cachorro da patrulha canina. Cada um tinha um, sei lá os nomes, esqueci agora. Sky era um e o outro eu esqueci o nome do azulzinho. Então, cada um tinha seu cachorro para dormir mais próximo. Então, eles têm essa necessidade de delimitação. Então, para vocês duas, se quiserem botar um cachorro da patrulha canina... Legal, é bom saber. Vou testar. É verdade, é a maior objeção.
Mas conta pra nós como que é essa rotina do sono desse menino. Bom, o problema é que em casa a gente não tem muita rotina, né? Diferente de outras famílias que, a nutricionista do Dom, 7 horas da noite, os filhos dela estão dormindo. Eu acho aquilo lindo, mas não funciona dentro da minha casa. A nossa rotina é muito tarde, né? E eu faço muita questão de participar de todas as fases, de todas as etapas. Pelo fato do treino avançado acontecer até as 8h30 da noite, eu volto para casa, tomo um banho e dou sequência no restinho da rotina dele. Hoje eu conto com a minha mãe me apoia, graças a Deus. Mas assim que eu chego, ele já jantou, minha mãe já auxiliou no jantar, então eu dou o banho, eu já vou cuidando mais dessa rotininha, e aí eu dou o leite para colocar ele para dormir. Então ele vai dormir perto de umas 9, 9h20, mais ou menos. O que acontece muito, coloco a babá eletrônica, mas assim, ele senta, ele vê que tá sozinho João. e começa a chorar. Até alguém chegar perto. E Se aí... a pessoa tá chegando, ele já dorme só. Ah, é? Ele precisa de alguém ali. O Dom, ele precisa que eu deite ele, encoste nele Ele e sobe aí ele assim, né? acalma. Ele foi uma criança que chorou muito? Não, ele é um menino calmo. Ele não é um menino chorão. Ele é tranquilo, mas ele acorda muito à noite. Ah, mas deixa eu falar, eu acho que não é só questão de rotina, não. Porque, por exemplo, o João Bernardo, eu sou muito chata com rotina. Dani sabe, um pouquinho, mas sabe. Ela é Eu sou criteriosa. muito chata, tipo assim, justamente porque todo mundo fala, se você seguir uma rotina certinho, o bebê vai dormir a noite toda, o bebê vai ter isso, o João tem horário pra tudo. Assim, claro que existe uma flexibilidade ali às vezes, mas o horário de dormir é aquele ali e segue a rotina da soneca. Eu acordo ele na soneca, a janela de sono eu respeito e mesmo assim ele ainda acorda uma vez só, Olha, mas ainda acorda. sim. Então assim, não é, se tiver rotina tá tudo certo, o bebê vai dormir a noite toda. Não, às vezes não. Sim. A minha opinião médica, né? Hoje que eu tenho o suco do sono, mais de 2.000 pessoas tomaram o suco do sono. Eu tenho certeza que algumas crianças, têm distúrbio de sono. Distúrbio de relaxamento, que é por isso que a suplementação é muito falada sobre magnésio. O suco do sono nada mais é do que um blend de magnésio, camomila, fitoterápicos, que ajudam essa criança a relaxar. E parece mágica. Então, acho que validando um pouco o que eu sinto, cara, em relação ao sono, é que muitas de nós vive a era do vender curso. E eu sou uma vendedora de curso. E a culpa materna, ela sempre vem. Então, eu tenho um curso te oferecendo uma rotina incrível. E no momento de desespero da mãe, né? Se A dormir, mãe qualquer coisa ali tá desesperada, valendo. que nunca esteve diante de uma privação de sono tão grande. Porque, cara, eu sou médica, eu via de plantão. E ali eu vi que não tem um plantão, e eu era médica de UTI, não existe um plantão que equivaleu a realmente a privação de sono da minha primeira filha. Foi uma loucura. E hoje eu tenho plena consciência que o que é rotina? Rotina, falando como uma médica agora, rotina é o que você já tem. Sua mãe está ali, o menino não está elevando cortisol durante o dia, ele tira as sonecas dele. O que você está me dizendo é que antes dele dormir, você presta os cuidados a ele. Mas vocês não lutam jiu-jitsu 9h30 da noite. Não. Você está entendendo? Sim. Então, assim, a rotina, ela existe, mas ela é uma rotina proporcional às coisas que você vive. Rebeca é muito criteriosa na rotina, mas ela tem essa liberdade de estar em casa um pouco mais cedo. Sim. E o que acontece com uma criança de 1 ano é que tem infinitos dentes nascendo. Então, nós temos uma inflamação sistêmica, porque a erupção dentária, ela, principalmente desses molares, que são esses gordinhos aqui do fundo, ela gera uma inflamação nessa criança, onde todo o corpo responde, principalmente o intestino. Então, é uma criança que se contorce, é uma criança que ela desperta com dor. Outra coisa importante, se hoje de manhã nós somos 3 mães aqui, eu tenho 3 na minha casa que acordaram 5 da manhã, mas a gente tá ótima, olhando a pessoa que tá assistindo a gente, tá vendo que a gente tá com a cara excelente. À noite, não nos filme, porque tá só pela misericórdia divina. Então, o cortisol é um hormônio que à noite ele não existe, é um hormônio anti-inflamatório. Que isso deve ajudar muito você na sua academia. Durante o dia, as mulheres ali, ó, todo mundo com ânimo. Chegou à noite, o treino deve ser totalmente distinto. O da manhã ou da noite, a gente vai querer que você fale sobre isso. Então, para mim, tem dores nos dentes,
Para mim tem essa questão de estar mudando, né? Essa questão de 1 ano de idade. A criança sair do berço, que está batendo a cabeça no berço, com a criança que está sem delimitação da cama, porque a mãe está perdida nesse esquema, e sempre a culpa materna. Nesse período que é seu primeiro filho, foi muito difícil lidar com a culpa materna? Foram muitas culpas? Nossa, são culpas o dia inteiro, todos os dias, não tem jeito, né? A gente faz as escolhas, as melhores que a gente pode, mas a gente sempre se sente culpada de estar saindo de casa, né? Eu acho que o principal é não estar ali. Eu preciso cumprir com um compromisso, com uma responsabilidade, preciso trabalhar. E aquilo, e sair de casa me deixa culpada, né? Então, são culpas todos os dias, o tempo inteiro, a gente precisa lidar com elas e trabalhando essa parte, né? Não tem o que fazer. A gente teve essa conversa aí, Rebequinha, em outro podcast. Eu comecei matando as minhas culpas. O que é real, eu comecei a separar. O que é real que eu tô vendo? Tá, eles estão felizes, estão alimentados, cobertos, vivendo bem. E o que é realmente o que a sociedade quer que eu sofra. Então, eu comecei a me destituir de um peso social que as pessoas queriam me botar. Tá, eu sou uma mãe atípica? Sou uma mãe atípica, mas meu marido está em casa, em home office, olhando ali as crianças. Sim. No seu caso, você tem um amor ainda maior, que é a sua mãe. Sim. Então, eu acho que para quem está fora de casa, como eu, por exemplo, como o seu esposo, é um alívio saber que tem alguém especial cuidando do seu bem mais precioso. No seu caso, é a sua mãe. E aproveitando, você gostaria de deixar um recado para a sua mãe? Com certeza. Mãe, te amo. Você é uma pessoa fora de série. Você é luz, você é uma pessoa de fácil convivência, de muita luz, de muito amor. Eu acho que a gente só dá o valor devido à nossa mãe depois que os nossos filhos nascem. A gente não lembra de como a nossa mãe cuidou da gente, né? Mas a gente consegue se sentir muito amado por amar os nossos hoje. Eu te amo demais. Que fofinha. Obrigada. E, Carol, qual foi o maior aprendizado que você teve junto com o João depois que o Dom nasceu? Maior aprendizado? Não dá pra se matar, porque se morrer o menino fica órfão. Brincadeira. Não, eu acho que, assim, os aprendizados, eles são muito diários, né, Rê? No sentido da gente estar sempre se apoiando e tendo uma boa comunicação. Se a gente sempre se alinha com relação às nossas rotinas. Amanhã eu saio tal hora, chego tal hora, consigo te ajudar aqui e ali. O Guto até tem mentorado a gente. Ele passou um desafio de 30 lives em 30 dias consecutivos. E depois fez live com vocês. Rê, teve um dia que foi o dia que o João lutou o Campeonato Brasileiro, numa sexta-feira, e normalmente a minha mãe vai embora na sexta-feira, no início da tarde ou no final da manhã. Foi um dia que as minhas lives eram às 18 horas. João chegou quase 19. Foi um dia que, assim, eu preciso cumprir com um compromisso, né? Eu me comprometi comigo e com os outros em ligar a câmera e ter uma pauta e conversar com as pessoas, mas não teve pauta, teve só o cumprimento de um compromisso ali. Ali foi uma dificuldade muito grande, assim. Liguei a câmera, estamos no quarto do Dom, brincando com o Dom, e vamos fazer o que a gente consegue, né? Esse é um descontrole, né, Carol? Acha que a maternidade veio para te descontrolar, não? Totalmente. Porque a sensação que eu tenho... Totalmente. É a alta performance. E estamos conversando com uma mulher de alta performance. Se eu disser que você vai ser a maior jogadora de bungee jump do Brasil, você vai ser, mano. Então, maternidade é massa por causa disso, que ela humilha em várias camadas. Como que você se sente mãe? Agora uma pessoa melhor, menos competitiva. Assim, é que você tá perdendo mais, né? Você estava acostumado. Ou melhor, vamos melhorar a pergunta. Como é perder para a maternidade? Você se sente bem perdendo? Não me sinto bem perdendo. Eu acho que esse tem sido o meu maior ensinamento. Eu sempre fui uma pessoa extremamente planejada. Eu sei exatamente como a minha semana vai funcionar, todos os compromissos que eu tenho, os meus horários. E aí a maternidade vem para dar uns tapas na nossa cara. Assim, esquece, você não vai cumprir com aquilo que você planejou. A vida não é assim. E isso me tira extremamente da minha zona de conforto e isso mexe muito comigo. Muito. Porque o planejamento para mim é algo... Gente, eu amo, porque eu nunca fui uma pessoa planejada na vida. Sério? O quê? Eu acho incrível. E mesmo eu, que não sou tão apegada a cortes e
Fui humilhada. Eu amo quando os outros são humilhados. Vamos aqui, gente. Tá todo Quem mundo mais está humilhado pela maternidade, comente. É massa, é massa. Porque o que eu sinto é que a gente vai se botando num lugar de pódio. Inconscientemente, aos poucos, a gente vai formando um altar a nós mesmos. Aí vem o filho. E aí o moleque, que você acha que vai comer a introdução alimentar inteira, não come nada. Porque quando a gente vê nas outras mães, é fácil As falar, mães né? do Ai, meu outro. filho, isso aí eu não vou fazer. Isso ali eu não vou fazer. Cara, Quando nasce, aí você vai ver. a mãe do outro bota pra dormir, a mãe do outro tem rotina, a mãe do outro tá em casa, ainda consegue se maquiar, arrumar os cabelos, leva o menino no colégio, pega o menino no colégio, dá comida ao menino, ensina financeiramente a ele controlar os dólares. Eu, com muita amizade, tô dizendo, menino, pelo amor de Deus, não vamos quebrar minha casa hoje, não. Não se matem, tá tudo Não vamos se certo. matar, não. Vamos todo mundo mandar um braço de distância. Eu gosto dessa humilhação coletiva, porque isso aproxima. Você se sentiu, porque assim, houve uma troca de trabalho. Você ficou grávida, graças a Deus, se sentiu num ambiente inadequado dentro do seu trabalho, optou por passo de fé, que é sair e viver a sua empresa. E dentro da sua empresa, você começou a conviver com outras mulheres na mesma situação. Isso para você foi aliviante? Conseguir conversar com outras mulheres sobre a maternidade? Com certeza, eu acho que isso é o que mais me ajuda. A gente vê que não existe a família margarina. E, principalmente, ver que a sua dificuldade foi da outra mãe e ela tem uma sugestão para te dar ou algo que para ela funcionou, que pode ser que para você não funcione, mas essa troca é muito rica, né? Eu acho que isso que fortalece muito a rede materna, né? Eu queria até perguntar a vocês duas, agora eu vou entrevistar vocês duas. Sério, porque isso é uma coisa que mexe muito comigo, eu tô aprendendo a conviver. Como eu sempre fui uma pessoa muito restrita, eu vou pro meu consultório, eu volto, eu só conheço meus pacientes mesmo, não tenho muitos amigos. Aqui em São Paulo, não sou paulista. Mana, hoje que meu Instagram tem um pouco mais de visibilidade, quando eu chego num lugar e a pessoa me reconhece, eu tô com 4 crianças, por favor, se você me vê com 4 crianças, finja que não tá me vendo. Porque eu só tô tentando não perdê-los, não fazer ninguém ser atropelado, ninguém fazer xixi nas calças. Eu tô tentando conter danos ali. Então, para mim, é uma dificuldade. Hoje, nós temos aqui 2 mulheres, uma que é casada com uma pessoa pública e é um público polêmico, onde a pessoa idolatra muito o seu marido. Como que você lida com isso, com essa questão de ser reconhecido e às vezes você não tá no seu melhor dia do momento e você que tem uma academia de lutas e de repente tá tu ali morrendo na luta com seu filho. Então eu queria ouvir de vocês duas, porque eu, Daniele, não estou sabendo lidar bem. Recentemente eu fui ao shopping, a mulher falou, você não é a doutora do Instagram? Eu falei, não. Hoje não. Hoje eu tô criando essas crianças daqui, ó, com medo dela se jogar da escada rolante e aí eu ir pro SAMU correndo e maus tratos e etc. Então, neste momento, eu não sou a doutora do Instagram. Nesse momento, eu sou apenas a mãe que está tentando conter os danos. Eu queria individualmente escutar de vocês dois como vocês se sentem, porque tem essa questão de ser a mãe e a profissional, entendeu? A mãe e a questão pública de saber lidar com esses desafios das pessoas abordarem, entendeu? Bora, quem quer ser a primeira? Não, eu acho que do meu lado é mais fácil, assim, lidar, porque o famoso é guto, né? Então, quando as pessoas chegam, vão direto pra ele e, às vezes, tá ali falando, eu só dou um sorrisinho e pronto, eu não tenho que ficar lidando e conversando e batendo papo. Não tem hate E no Instagram ele é também. muito pequenininho, então ele não sai correndo pra eu ter que ficar ali ligado, então tá ali no meu colo, então no carrinho, então é mais controlado nesse sentido. E as pessoas respeitam, porque como o Gu também tem um posicionamento muito forte, ninguém chega já, sabe, falando. A pessoa vai devagarzinho, pede licença, então acho que é mais controlado por isso. Bom, na academia, todo aluno acha que o professor tem que ouvir toda a sua história de vida. O João, ele tem um problema, assim, complicado, porque ele não é um cara do relacionamento, né? Vamos dizer assim. E acaba que ele absorve muito essa energia. E aí eu tenho que ajudá-lo nessa gestão de energia, vamos dizer assim. Porque por vezes ele está dando aula e aí um pai quer contar que o filho, o papá é um atleta, e aí o outro quer contar como foi a luta dele, e o outro quer
enfim, são problemas o tempo todo que ele precisa estar sempre gerindo. Hoje eu estou começando a entrar um pouquinho nesse universo, né, de ser professora e estar em contato com os alunos, ouvindo também, mas a gente consegue dividir isso de uma forma legal. E o Dom, hoje, a gente não envolve ele tanto aqui no ambiente da academia. Eu acabo privando um pouco mais dele de expô-lo, vamos dizer assim, né? Então, a gente consegue dividir isso de uma forma... Eu acho que isso também te ajuda, porque como seu filho é pequeno, É, vocês tá saem ali pouco. comigo, então não tem aquela questão de parar pra... E quando eu saio, geralmente eu tô de bom humor, né? Se eu não tiver nem dentro de Eu não casa, eu saio. eu fico em casa. Boa, eu também. Também não A tem mulher essa. sábia edifica a casa, né? É bíblica. Ô, Carol, e tu pensa em colocar o Dom quando ele completa... É 3 anos, né? 3 anos. Dentro da metodologia, as crianças podem iniciar aos 3 anos. A gente quer muito colocar o Dom no jiu-jitsu, acho que rola muita expectativa e eu preciso dar uma segurada na expectativa do João, porque por ele... É hoje. Vai, menino, nem caminha. Já O moleque começou nem a dar caminha, já tá... conversa. Exatamente. E tem um cara muito famoso no meio do jiu-jitsu, que é o André Galvão, ele tem uma academia em San Diego, e ele é uma referência dentro do ambiente, né? E aí o João brinca, quando ele fizer 14 anos, ele vai morar em San Diego. Oi? Já criou a carreira toda do Exatamente. filho. Então ele já visualiza e Expectativa. coloca uma expectativa em cima disso, que eu falo, meu, calma. É o que é um perigo, assim, né? Um grande perigo, né? E se ele O quiser moleque tocar não vai flauta? nem olhar pro Exato. jiu-jitsu. Ele O que a gente virar vai fazer? Vamos futebolista. apoiar, né? Vai virar jogador. Exato, né? Então eu tenho que dar uma segurada no João, apesar, né, de eu saber que vai ser um dos dias mais emocionantes o dia que ele colocar um kimono e eu amarrar a faixinha nele, né? Vai ser extremamente emocionante. Mas vamos com calma, né? Sem forçar. Eu acho que isso é essencial para que ele permaneça, tenha bons exemplos em casa Sim. e não É uma force. decisão individual, né? Com certeza. A genética é forte, mas a decisão É dele. é individual. É O isso. exemplo ele vai ter, né? É, Basta ele querer seguir. é verdade. Academia é sua. Não, eu quero ser só empresário mesmo. Tá bom. É igual, Dani, como é o conselho que tu dá pros teus filhos? Meus filhos não. Meus filhos é um pouco diferente. Os meus filhos, eu tenho 4 crianças, todos serão médicos. Eles têm direito De escolher de qual escolher. especialização. Exatamente. Médico de quê? Médico de cabeça? Você quer ser médico do coração? Pode ser de rim. Olhe quantas Possibilidades. Olha como eu sou uma mãe boa. Muito. Eu facultei a eles a escolha de que parte do corpo vão querer. É muita generosidade, né? Não, eu falei. É isso. Então, os meus filhos, sim, são 4, eles têm 4 anos de idade, não importa. Mas eles serão médicos. Eu e João. Eu e João na mesma vibe. Na vibe de... É isso. Eles vão ser, sim, médicos, mas pode escolher. Tem várias partes. Médico de cabelo, médico de nariz. Você quer ser médico de quê? Porque ele tem infinitas possibilidades. Não gosta de sangue, vai ser patologista, vai ver lâmina, entendeu? Sempre dá para melhorar. Para a gente começar para o nosso encerramento, eu queria tirar algumas dúvidas. As mulheres que desejarem aprender defesa pessoal, existe aula específica para defesa pessoal ou todo mundo que entra aprende a defesa pessoal e é obrigado a seguir um plano de carreira? Hoje, dentro da metodologia, a gente tem as mesmas aulas que o feminino realiza, a turma mista também realiza, né? Então, o jiu-jitsu ele é o mesmo independente do gênero. Mas a gente tem a defesa pessoal, incluindo o jiu-jitsu. O que eu vejo que o pessoal da Associação da Aliança vem conversando é de criar uma metodologia exclusiva de defesa pra pessoal. mim seria interessante. Só aquilo ali, né? Exatamente. Porque eu acho que eu botaria todas as minhas filhas, eu tenho 3, isso é uma coisa que me preocupa muito, são Sim. 3 meninas novas. Sim. Eu gostaria. Então, se eles escutarem como mãe, eu acho que valeria muito a pena. A aula de defesa pessoal. Porque começar toda uma trajetória, às vezes dá uma canseira na pessoa. Às vezes não é a meta da criança ou do adolescente ir no a mais. A pessoa quer especificamente Sim. não ser morta, que hoje está Sim. na moda. Infelizmente, uma moda que é o feminicídio. Sim. Então, acho que o jiu-jitsu viria com
uma válvula de salvação Com para certeza. muitas de nós. Com certeza. É que aí, no caso, quando a gente traz os conceitos do jiu-jitsu, é justamente para você saber também como se posicionar, como enxergar um determinado cenário, como você se levanta numa situação onde você está no solo ali, submissa, a pessoa está te chutando, te dando um soco, como que você levanta com segurança. Então, tudo isso a gente passa desde as primeiras aulas, né? Então, esse conceito, de uma maneira geral, ele já é transmitido. É embutido. A gente vai aprofundando conforme vai entrando no jiu-jitsu. Não deixa de ser uma forma de você também saber se defender, Sim. se desenvolver dentro do jiu-jitsu, né? Então, claro, eu acho que isso já vem sendo muito discutido para que a gente amplie cada vez mais esse universo para as mulheres, né? Vamos fazer os mitos e verdades, Rebeca. Vamos lá, começar o quadro. Mitos e verdades, por Carol, Rebeca Galamba. Instinto materno resolve tudo? Não. Na minha opinião, não. Eu acho que a gente depende muito de uma rede de apoio, né? A gente depende muito de trocas entre outras mães. Nem sempre o instinto vai te ajudar em tudo, na minha opinião. A atleta se recupera mais fácil do pós-parto? Foi uma cesárea. Como que é isso, Quanto mana? tempo depois que tu voltou pro jiu-jitsu? Ô, Rê, eu, com 2 meses pós-parto, eu comecei a fazer uma musculação bem leve. Até conversei com a minha médica na época, qual o seu objetivo de querer fazer uma musculação 2 meses depois da cesárea? Pra não enlouquecer, né? Eu quero sair um pouquinho de casa, eu quero ter 1 horinha para me deslocar, para ver gente, mexer um pouquinho o meu corpo. Não vou fazer nenhuma loucura, então tá liberada. E aí, com 2 meses e meio, eu voltei a fazer aulas particulares com o João, porque eu estava com sobrepeso, né? Eu não conseguiria entrar na turma novamente, assim, e me movimentar com qualidade. Então, essas aulas particulares, elas foram essenciais para eu retornar devagarinho em turma e retomar o meu peso original também. Você vai amar cada fase da maternidade. Desculpa? Você vai amar cada fase da maternidade. Mito. Eu acho assim, eu amo meu filho, eu amo tudo que a gente passa juntos, e existem muitas dificuldades e não dá pra gente romantizar a maternidade, né? Tem fases que são bem Eu achei difíceis. pau de dar em doido. Se tivesse me avisado direitinho. Cara, que é nada, muito... ela teve um, depois teve Não, mais mas um, é, mais muito... um. é porque assim, é muito doido. Eu devia, sei lá, deveria ter uma cartilha, ou que você vai casar. Mas é igual tem o um parto. negocinho Depois aí. que passa, assim, você já esquece, já tá pronto pro outro. É verdade. Igual a fase que a gente tá passando agora. Já vai estar dormindo a noite toda, já vai estar fazendo sim, coisa igual a pra minha dar fase. economia, Então. você já vai querer outro. Inclusive, vocês pensam em ter outro? A gente pensa em ter E mais a menina? Eu queria... não posso escolher nada. Eu nessa queria outro vida. menino também, Eu já falei. também. Para de ser louca. Eu também. Jiu-jitinha, jiu-jitinha. A galambinha é jiu-jitinha. Uma pergunta. Mãe que larga a carreira perde a relevância profissional? Não, eu acho que ganha toda a relevância do mundo. Você se torna uma pessoa corajosa, né? E vive aquilo que você realmente quer na sua vida, né? Então, eu acho que a gente tem que ter coragem para tomar as decisões que preenchem o nosso coração. É assim que a gente deve viver a nossa vida, né? Luta é coisa de homem. Não, mito. Luta é coisa para qualquer pessoa, é para homens e mulheres, né? Eu acho que tem uma frase que é muito clichê, mas ela é muito verdadeira, principalmente quando a gente fala na situação de vulnerabilidade e defesa pessoal, né? Para a mulher é muito melhor você saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber, né? Então eu acho que você ter o conhecimento é algo essencial para qualquer coisa na vida. Carolzinha, minha filha, chegando já ao final do nosso incrível podcast, nem tudo são fraldas, mas o café frio realmente, Realmente frio, literalmente. muito frio. Aqui tá, vamos beber água que tá melhor para nós. E quando a gente te mandou um forms para entender um pouco da sua história, você escreveu que queria contar para Carol do passado que tudo daria certo. Hoje você é mãe de Dom. O que você fala para Carol? Eu acho que na vida, quando a gente passa pelas situações de dificuldade, por vezes a gente não vê aquela luz no fim do túnel, né? A gente fala, não vai passar. E agora? O que eu faço, né? E a Carol de hoje, ela vem para resgatar isso. Calma, vai dar tudo certo. E cada vez as coisas vão ficando melhores. Eu tenho uma grande referência no mundo do jiu-jitsu, ela chama Gabriela Fester. Ela
Alô, Gabi. Manda um beijo pra Carol. Campeã mundial sinistra. Sim, Carol, ô, Gabi, a gente, não vai, a gente vai querer. Brasileira. A gente gostaria de te receber, mas a gente não quer lutar. Ela engravidou de gêmeas. Oh, Ela é treinou nóis. até o final da gestação grávida de gêmeas. Entendi. E aí ela conta muito sobre isso. As gêmeas cresceram, completaram 1 ano. Ela fez FIV. E aí ela tinha mais 2 embriões, ela tentou não rolou. Ela falou, vou tentar o último. E deu certo, ela tá grávida do 3º filho. Ai, Ela que ainda não bênção. sabe se é um Mulher, menino ou tu uma tem que vir menina. aqui pra conversar com a gente. Ela é incrível. E aí ela conta que ela vai descobrir o sexo do bebê só no momento do parto. E aí ela conta algo que eu acho que faz muito sentido. Por que eu decidi ter o 3º filho e o de repente? Porque quando as meninas completaram 1 ano, a vida começou a ficar muito fácil. Fica ficando. A vida começou a ficar Não, fácil. não, você para com isso. Ai, mas eu acho, eu já penso isso, Vai porque facilitar. quando é muito Mulher, mas bebezinho, você finalmente tá ali. chegou meu Não, dia. nada, agora tá andando. Amor, meu Concordo. dedo de Tá brilhar. facilitando. Você Só quer falta dizer dormir a noite toda. a mãe não vai ter direito a voltar? Não, aí tem dia que eu falo, eu já quero outro agora. Aí tá num dia ruim, assim, ai, não quero mais agora não. Aí espera mais uns 2, 3 Espera anos um aí. pouco. Eu também. Mas é assim. E aí ela fala, se eu não tomasse essa decisão agora, a vida vai ficando muito confortável, depois talvez eu não tomaria mais. Então eu acho que ela também foi muito corajosa, Com certeza. né? Uma referência. Carol, onde a gente te encontra na rede social? E eu queria que você fizesse a publi da sua academia, amor. O meu Instagram é @carolmascaro e a gente tem o @Aliança Alphaville. Então a gente consegue se comunicar por essas 2 redes sociais. Venha, porque as blogueiras estão tudo lutando Lutando. jiu-jiteiro, entendeu? Mas Todo- calma que vocês vão ver um pouquinho de como é treinar com Carol. Já, já. Ó, Mas, Dani, Carol- eu vou mudar essa percepção sua, Dani. Você vai ver só. Não, o Dani vai se matricular ainda hoje. E esse é o maior pitch de venda que existe. A mulher, a gente foi enganada, mulher. A mulher levou nós, ainda arrumou um kimono pro escanteio. Ela tá reproduzindo o que ela viveu. Tá É, entendendo? mano. As turmas olha- iniciantes feminino, elas acontecem às terças e quintas à tarde, Dani. Nada é por acaso. Senhor, Nada tá é por repreendido. Em acaso. nome do Senhor Jesus, repreende o inimigo tentando, tentando fazer eu sair da inércia. Meu Deus. Lutem, tá? Façam coisas para o corpo. É isso. Obrigada, Carol, Eu que pela agradeço. participação. Carolzinha, Foi um muito prazer obrigada. ter Obrigada. você A aqui gente vai se conosco. ver no próximo episódio, eu e Rebeca. A gente vai convidar outras mulheres que são mães, que desejam compartilhar com você que está nos escutando e normalizar as dificuldades da maternidade. A maternidade é a faixa preta da mãe, com certeza. Então, é um movimento, ou melhor, a faixa preta da mulher. Você vai ter que passar por fases e vai conseguir, com certeza, vencer no final, porque é massa ser mãe. Rebequinha, seus agradecimentos do final. Nos acompanhe no Instagram, no YouTube e nas redes sociais. Nem tudo são fraldas. Dani Vigiando e Rebeca Almeida. E Carol Mascaro.